Amém? Uma boa noite, paz seja convosco. Convido vocês a se colocar em pé nesse momento, agradecer a Deus pelo privilégio, de poder estar na casa dele mais uma vez, adorando, exaltando e glorificando o nome dele, que é digno, desse nosso louvor, dessa nossa adoração. Nós iniciamos, esse mês de junho com uma nova série, que o pastor vai estar ministrando aqui logo mais, que fala sobre as 5 características de uma águia, e que você venha absorver isso mesmo em nome de Jesus, que Deus venha falar muito forte ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus, que eu creio que vai ser bênção para nós esse mês de junho, em nome de Jesus. Amém? Eu convido você que trouxe a sua Bíblia, abrir ela lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo do 35 ao 37. Eu creio que esse mês de junho vamos vencer em nome de Jesus. Quem aqui é vencedor, diz amém. Glória a Deus. Diz assim, Romanos 8, 35 ao 37. Quem nos separa do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então aqui ele está falando que nós somos vencedores. Muitas das vezes nós não observamos essa palavra vencedor. É aquele que realmente vence a dor. Vence a dor do luto, vence a dor da angústia, vence a dor da depressão, vence a dor que tem te afligido. E que nós venhamos colocar isso no nosso coração, que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós vencemos o medo, nós vencemos o desespero, nós vencemos a depressão e nós vencemos as tempestades que têm nos afligido. Pois somos vencedores, porque no momento da dor, que nós venhamos realmente se aperfeiçoar no amor de Deus sobre as nossas vidas, porque a Bíblia fala que é no momento de fraqueza, que é no momento de dificuldade que o poder dele se aperfeiçoa em nossas vidas. Amém? É dessa forma que iniciamos o culto dessa noite, pedindo ao Senhor que ele venha abrir os céus desse lugar nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso, nós nos colocamos na sua presença, Deus. Agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na sua casa, Pai. É momento de adorar, é momento de exaltar, é momento de glorificar o seu nome, Deus. Nós tiramos esse tempo para o Senhor, pois nós necessitamos da sua presença nesse lugar, pois ela já se faz presente aqui nessa noite, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, através do louvor, através da palavra, que venha ser uma noite poderosa em nome de Jesus, ó Pai, pois nós vencemos o frio, pois nós vencemos o medo, nós não nos paralisamos, pois nós somos vencedores em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, entra na presença dele e deixa ele falar com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem uma canção, hoje eu só vou cantar o refrão dela, mas que você venha cantar no seu coração em nome de Jesus. Deus está te ensinando a ser forte. E o mal vem pra morte, que é pra você vencer, que é pra você vencer.
Deus está te ensinando a ser forte. E tudo que vem do mal vem pra morte. É pra você vencer. É pra você vencer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo que é do mal vem pra morte. É pra você vencer. É pra você vencer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo que é do mal vem pra morte. É pra você vencer. É pra você vencer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você pode aplaudir Ele nessa noite? O diabo, ele quer nos paralisar. Olha para o seu irmão e fala para ele: o diabo quer nos paralisar. Mas ele está por terra em nome de Jesus. Acabou de quebrar a corda do violão, mas amém. Estamos aí, vamos adorar o nosso Deus, amém? Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mais uma vez para encerrar. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória, aleluia, Jesus. Aplauda Ele mais forte. É para Ele, por Ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar,
Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Só a igreja. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele não desiste de você. Aleluias, amém? Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Vamos pedir para que Deus venha falar conosco nessa noite. As crianças podem ir lá. A tia Cássia, Caleb, põe sua blusa com a sua avó. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença. Nós, em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, falhas, iniquidades e transgressões. Pedimos ao Espírito Santo para que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite e que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que estamos entrando, mas que o Senhor possa ministrar, Deus, a mente, a alma, o espírito. Em nome de Jesus, Deus, leva o nosso pensamento cativo à obediência do Senhorio de Cristo. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, e que a Tua palavra produza em nós frutos, que a Tua palavra produza em nós arrependimento, que a Tua palavra produza em nós coragem, ousadia, determinação, fé, esperança, Deus, perseverança, para vencer, Deus, nesses dias, em nome de Jesus. Pai, leva o nosso pensamento cativo à obediência do Senhorio de Cristo e fala dentro do nosso coração, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, e é o que eu te peço e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, Jesus. Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Em nome de Jesus. Tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar com você nessa noite de uma maneira muito forte, muito poderosa, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos começar hoje aqui a série das 5 características de uma águia. E hoje nós vamos falar sobre a visão da águia. A águia tem uma visão aguçada. Quando falamos em aguçado, estamos falando em algo assim que está muito focado, muito centrado, sabe o que quer, sabe onde quer chegar, tem uma visão além do normal e ela tem a certeza que quando ela for, ela vai pegar, porque a sua visão é uma visão muito ampla, de tudo aquilo que está ao seu redor. E eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, lá no livro de Provérbios, em nome de Jesus, no capítulo de número 23, no versículo 7. Provérbios, capítulo 23, verso de número 7. Amém? Em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, a parte A desse versículo. A Bíblia diz aí assim, ó. Porque como você imagina em sua alma, assim você é. Porque como você imagina em sua alma, assim você é. Quando nós falamos sobre visão, nós estamos falando sobre algo maior do que os seus olhos podem ver. Os seus olhos, os meus olhos, eles têm limite, eles param diante daquela parede. Param diante daquela, param diante daquela e param diante dessa. Mas os olhos de Deus, eles não têm limite. E os olhos da nossa fé também não têm limites. Os olhos da nossa fé conseguem enxergar coisas que nós não conseguimos imaginar com o nosso coração, com os nossos olhos humanos. Mas quando eu gero essa certeza, então eu sei que eu posso ver. Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. E pensem em algo que você gostaria de ter na sua vida e que você ainda não tem. Pode ser material, pode ser espiritual, pode ser da sua vida sentimental, não sei. Pense em algo que você gostaria de ter e você ainda não tem. Pense. Agora, em nome de Jesus. Mas pense mesmo. Agora, abra os teus olhos e olhe para mim. O que impede você de ter isso? O que impede você de conquistar isso? Eu não sei se é material, eu não sei se é espiritual, eu não sei se é sentimental, eu não sei se é na sua vida física, uma enfermidade que precisa ser curada. O que te impede de ter isso? Você. Por quê? Porque o nosso Deus, ele pode fazer coisas muito maiores do que aquilo que nós imaginamos. Então, o que me impede? Eu. O que nos impede? Nós. Por isso que nós temos que fugir do imediatismo e temos que entender que na vida nós vamos construindo degrau por degrau, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, querer as coisas do dia para a noite não funciona. Mas quando você vai construindo durante a sua vida, você vê o milagre do Senhor sobre a tua vida de uma maneira sobrenatural. Mas o que impede? Nós mesmos. Nós mirramos a nossa visão, nós colocamos limite diante do nosso Deus, nós paramos diante das dificuldades, nós temos medo do dia mau, nós muitas vezes paramos diante da voz de Satanás. E qual é a voz de Satanás? Você acha que Satanás vai aparecer com um garfo de 3 pontas, vermelho, com uma voz feia diante de você? Não, ele vai aparecer doce, ele vai usar pessoas para parar você. Ele vai usar pessoas para mexer na tua ferida. Ele vai usar pessoas para anular a tua vida, para travar você diante dos dias. Para travar a sua vida e para fazer você achar que você não pode. Não pode. Você não consegue, você não conquista. Por isso a gente tem que vigiar para quem a gente conta os nossos sonhos. Vamos lá. Quando nós olhamos para a águia não anda em bando. A águia voa sozinha. Primeiro, começa por isso. Segunda coisa, a águia não voa abaixo, a águia voa alto. E lá de cima, ela vê e ela vai até a sua presa. Quando a águia sai de casa de manhã para ir atrás da sua caça, ela não sai de casa dizendo assim, vamos tentar, talvez eu não consiga. Hoje o dia está difícil, hoje tem muitas nuvens escuras. Não. Porque ela sabe que ela pode voar alto.
E ela sabe que ela pode passar por cima das nuvens. E ela sabe que ela pode ir muito além. E ela sabe do pulmão que ela tem. Ela sabe das asas que ela tem. Ela sabe quem ela é. Então ela sai de casa determinada a buscar a sua comida, a sua alimentação. E ela vai voltar para o seu ninho com a sua alimentação, porque ela não desiste. Então assim temos que ser nós. A tua visão tem que estar focada, a minha visão tem que estar focada. Nós não podemos ficar perdendo tempo olhando para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que focar em Cristo, temos que olhar para frente. Não dá para ficar andando para trás, não dá para ficar andando igual caranguejo. Nós damos 2 passos para frente, 3 para trás. Não, nós temos que avançar. Nós temos que saber aonde nós queremos chegar, em nome de Jesus. Então o que te impede de conquistar isso? Você. Agora, o que você pode fazer para fazer isso acontecer na sua vida? Mudar a forma como você está enxergando isso. Pega a formiga, ela encontra um alimento, o alimento às vezes é maior do que ela centenas de vezes. Vamos dar um exemplo, ela vê lá um pedaço de pão que cai no chão e ela chega sozinha para catar o pão. Ela não consegue, porque o alimento é muito grande. Mas ela não desiste. Ela vai lá e chama o bando. E ela volta em bando. Eu já vi um monte de formigas carregando um monte de coisas, e eu acredito que vocês já viram também. E elas levam para sua casa aquilo que elas querem. Ou seja, elas encontram soluções diante da dificuldade. Elas encontram soluções diante do problema. Então elas enxergam o problema como uma solução, como uma vitória. Então aquilo que está nos impedindo, está dentro de nós. Então, se está dentro de nós, nós temos que colocar para fora. Nós temos que mandar embora. Nós temos que parar de olhar com os nossos olhos humanos e temos que começar a olhar com os olhos de Deus. Olhar de maneira diferente. Profetizar, porque a Bíblia diz que aquilo que você imagina na sua alma, assim é. Se eu imaginar dentro da minha alma que eu sou a pior pessoa do mundo, a pior pessoa do mundo eu serei. Se eu imaginar dentro da minha alma que eu sou fraco, fraco eu serei. Se eu imaginar dentro da minha alma que eu sou a pessoa mais miserável do mundo, mais miserável eu serei. Mas se eu começar a imaginar dentro da minha alma que eu sou forte, se eu começar a imaginar dentro da minha alma que eu tenho foco, que eu posso, todas as coisas daquele que me fortalece, que eu vou alcançar, que eu vou viver, que eu vou ver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida, então é isso que vai acontecer. Porque eu estou acreditando. Então nós não estamos acreditando em nós, estamos acreditando no Todo-Poderoso. Estamos acreditando naquele que pode todas as coisas. Estamos acreditando naquele que faz o sobrenatural acontecer na nossa vida. Então tem que ter visão. Precisa ter visão. Pedro, quando ele viu tudo o que Jesus fez, e Jesus o chamou para ir dentro do mar, para lançar a sua rede no mar alto, ele teve visão. Ele foi muito claro: eu não peguei nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou fazer. Ele não questionou. Ele não disse para Jesus: o mar não está para peixe. Ele não disse para Jesus: o Senhor fez alguma faculdade sobre pescaria, o Senhor conhece sobre pescaria, o Senhor entende de pescaria. Não, ele não questionou. Ele só disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Ele teve os seus olhos em Deus. E quando ele lança o seu barco, quase afunda. Então, a tua visão, ela precisa ser aguçada. Ela precisa ser aguçada. Quando nós pegamos o nosso envelope de dízimo e oferta, o que nós vemos? Olha, eu vejo uma ajuda para a igreja. Está errado. Não, eu vejo, com os olhos da minha fé, Deus repreendendo o devorador da minha vida. Eu vejo com os olhos da minha fé Deus abrindo a janela dos céus e derramando sobre mim a boa medida, a recalcada, a sacudida e transbordante. Eu vejo com os olhos da minha fé Deus colocando bênção sobre as minhas mãos. Eu vejo com os olhos da minha fé Deus tirando do ímpio e dando para mim, porque eu tenho me justificado no Senhor. Eu vejo com os olhos da minha fé Deus ampliando com portas, Deus abrindo portas, Deus entregando chaves, Deus entregando
entregando contratos na minha mão. Eu vejo com os olhos da minha fé Deus abençoando de uma maneira sobrenatural, porque eu não estou fazendo uma ajuda, eu estou entregando aquilo que Deus me ensina a entregar. E quando eu faço isso com o coração aberto, Deus manifesta o seu poder na minha vida. É simples. É muito simples. Nós complicamos a vida, Deus descomplica. Deus faz as coisas de maneira diferente. Então eu não posso ficar olhando as coisas com os meus olhos, porque eles são limitados. Eu preciso olhar as coisas com os olhos de Deus. O médico diz para você, você não dura 2 anos. Se você olhar com os olhos do médico, você não dura 6 meses. Mas se você olhar com os olhos de Deus, você diz assim, Jesus Cristo já me deu saúde. E eu duro na face da terra o tempo que Deus disser que eu vou durar. E não o tempo que o homem disser que eu duro, mas sim o tempo que Deus disser que eu vou durar. Se Deus disser que eu ainda duro 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, assim será. Porque a vontade que prevalece é a de Deus. Então a minha visão não está naquilo que o homem está dizendo, mas está naquilo que Deus diz para mim. E isso tem que estar claro. Isso tem que ser claro para nós. Mas aí muitas vezes nós limitamos. Muitas vezes nós preferimos acreditar naquilo que o homem fala. Pastor, mas o homem estudou, o homem isso. Beleza, o homem estudou, o homem isso, o homem aquilo. O homem entende do natural e eu entendo do sobrenatural. Porque o meu Deus é o sobrenatural. A Bíblia diz que aquele que é carne, é carne. O que é espírito, é espírito. O que é da carne, entende das coisas da carne. Mas aquele que é espírito, entende das coisas do espírito. Então, se você é espírito, a sua visão não está na carne. Se você é espírito, a sua visão está em Deus. E se a sua visão está em Deus, não há limites para você. O teu limite é o céu. Lá será o seu lugar. Porque a nossa visão está em Deus. Mas muitas vezes nós nos deixamos ser limitados. Nos deixamos ficar presos por esse mundo. A águia, ela tem uma visão aguçada. E uma coisa interessante, a águia constrói seus ninhos em penhascos. Um dos motivos é para quê? Para que os seus filhos, desde pequeno, consigam enxergar de cima para baixo. E não de baixo para cima. Que eles entendam que o lugar deles é nas alturas. E aí quando nós vamos lá na Bíblia, e nós vamos lá em Deuteronômio, Deus diz que Ele vai te colocar em cima e não embaixo. Por cabeça e não por cauda. Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus e cuidares de fazer conforme tudo o que está escrito. Então, Ele quer te colocar em cima. Mas o diabo quer que você esteja na onde? Embaixo. Ele quer que você voe como águia. Mas Satanás quer que você voe como um pardal. Ele quer que você seja como um leão. Mas Satanás quer que você seja como um gatinho. Ele quer que você diga, eu sou forte. Mas Satanás quer que você diga, eu sou fraco. Eu tenho debilidades. Eu tenho muitas falhas. Eu tenho muitos defeitos. E aí o rei Davi diz assim, se Deus fosse procurar um justo, Ele não encontraria um sequer na face da terra. Nenhum sequer na face da terra. Simples assim. Não encontraria um justo sequer na face da terra. Então você tem falhas? Sim. Eu tenho falhas? Sim. Nós temos falhas? Sim. Mas o Senhor é maior do que as nossas falhas. E Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque diga, o fraco, eu sou forte. Amém? Levanta sua mão direita para o céu e diga, eu sou forte. Não, se você é forte, diga como forte. Diga, eu sou forte. Porque Deus me faz forte. Diga, eu tenho uma visão aguçada em nome de Jesus. Eu sou forte, porque Deus me faz forte. Amém?
Em nome de Jesus. Não é no nome do pastor Kleber, é no nome de Jesus. Mas aí o diabo vai dizer para você assim, lá na sua mente: não, você não é tudo isso. Esquece, isso não é para você. Esquece, não funciona, as coisas não funcionam assim. Aí você decide qual é a receita que você vai querer. A da palavra de Deus ou a da palavra dos homens? Quem é que pediu para matar Jesus? Os homens. Eles gritaram: solta Barrabás e crucifica Cristo. Crucifica Jesus. Então você vai decidir. Então tem coisas que você tem que entender que você vai voar sozinho. Não adianta você tentar compartilhar seus voos, porque nem todos vão conseguir entender a sua mentalidade. Nem todos vão conseguir entender o lugar aonde você quer chegar. Então você tem que observar isso daí. A águia não voa com pardal. Quando o corvo sobe nas suas costas e quer voar junto dela, ela simplesmente, e ele começa a bicar o seu pescoço, ela simplesmente sobe, e sobe mais alto do que as nuvens, e o corvo não aguenta, ele despenca. Porque ela não voa com ninguém, ela voa sozinha. E tem coisas que é entre você e Deus. Deus não manda você contar o pré-testemunho, Deus fala para você contar o testemunho. Aquilo que Ele fez na tua vida. Aquilo que ainda está no trabalho, está se mexendo, está arrumando, está ali. Isso aí você guarda para você. Espera o negócio acontecer e você entrega em nome de Jesus. Você conta em nome de Jesus. Você não tem medo, mas você vai lá e relata: olha, estava assim, assim, assim. E aí Jesus entrou e Jesus mudou, transformou, fez a diferença na minha vida. Então, eu abri meu coração e Ele manifestou o seu poder. Mas para isso, a minha visão, ela precisa ser aguçada. E quando a tua visão é aguçada, você vai conseguir enxergar os invejosos, sabia? Quando a tua visão é aguçada, você vai conseguir enxergar os maldosos, você vai conseguir enxergar os fofoqueiros, você vai conseguir enxergar os mentirosos, você vai conseguir enxergar os filhos do diabo que querem parar a tua vida. Quando a tua visão é aguçada, você consegue enxergar muitas coisas que outros não conseguem. Quando a tua visão é aguçada, aquilo que era normal para você antes, sabe aquele pecado que era tranquilo, de boa e que você fazia, parece que de consciência leve, mesmo sabendo que aquilo estava destruindo a sua vida, agora você consegue enxergar isso de maneira diferente, porque Deus está mostrando para você de maneira diferente, porque antes você enxergava como carne, agora você enxerga como espírito. Então Deus começa a te fazer voar alto, Ele abre os seus olhos e você enxerga as coisas de maneiras diferentes. Sabe, antes você olhava para a Bíblia e você olhava um versículo e você falava: isso aqui é muito difícil de entender. E aí você abriu os seus olhos, você tem uma visão aguçada, e agora você consegue enxergar com os olhos de Deus, e aí você enxerga com os olhos de Deus e você consegue interpretar aquilo, e começa a ver que aquilo ali faz sentido, aquilo ali alimenta a tua alma, aquilo ali alimenta o teu espírito, aquilo ali te coloca de pé, aquilo ali te faz forte, porque a sua visão, ela começa a ser diferente. Antes você achava que oração era orar o Pai Nosso 10 vezes e estava tudo bem, agora não, Deus abriu os seus olhos e você entendeu que não é só orar o Pai Nosso, mas é falar com Deus, é ter o seu momento com Deus, é ter a sua entrega para Deus, é se colocar nas mãos de Deus, é viver com Deus todos os dias no nome de Jesus, porque os seus olhos abriram e você consegue enxergar além daquilo que você enxergava. Você tem uma visão muito ampla, e aí Deus começa a te mostrar o futuro. Deus começa a te mostrar coisas que antigamente você não via. Deus começa a te mostrar lá na frente. Olha, se você tiver essa e essa atitude, lá na frente você vai ter essa e essa resposta. Se você tiver essa e essa atitude, lá na frente você vai ver isso dessa maneira. Então eu estou mostrando caminhos para você. Eu estou abrindo os seus olhos. Eu estou fazendo você ver. Porque é isso que Ele faz. Amanhã nós vamos falar lá no Café com Vitória que nós precisamos de uma direção. Deus precisa de uma direção. Então nós vamos falar sobre isso lá amanhã. Eu convido você a ir lá no meu canal amanhã de manhã e assistir em nome de Jesus, porque Deus vai falar ao teu coração.
de uma maneira forte. Mas pega isso. Deus quer ampliar a tua visão. E quando eu falo de visão, não falo desses olhos, eu falo da visão da tua alma, da tua mente. Porque como você imagina dentro de você, assim é. Assim é. Então Deus está falando para você assim, olha, eu vou gerar meios. Jacó, certo dia ele disse para o seu sogro assim, olha, eu quero ir embora. Quero minha esposa, quero minhas esposas, quero os meus filhos, quero meus animais, porque nós vamos embora. E aí o seu sogro falou para ele assim, Jacó, eu sou abençoado por causa de você. E eu não posso deixar você embora. E ele olha para Jacó e diz assim, Jacó, me fala o teu salário. E eu vou lhe pagar. Mas eu não posso deixar você embora. E olha como que é a pessoa de visão. A pessoa que não tem visão, ela vai olhar para a coisa momentânea. A pessoa que tem visão, ela vai aguçar e vai olhar lá na frente. Ela consegue enxergar lá na frente. Ela consegue enxergar no médio e longo prazo o resultado daquilo que ela almeja para a sua vida. O Jacó olha para o seu sogro e diz assim, ó, vamos fazer um trato aqui então. Pode falar, Jacó, o que você falar está feito. E ele diz assim, olha, eu quero que você separe o gado e as ovelhas malhados e salpicados das brancas e das negras. De uma cor só. Por quê? De uma cor só vai literalmente nascer de uma cor só. E quando nós colocamos os salpicados, os manchados, tudo junto, vai nascer desse jeito. Aí o sogro falou assim, tá bom. O que nascer malhado e salpicado é meu. O que nascer de uma cor só é teu. Olha a visão do homem. O sogro concordou. E o sogro achou que para ele estava sendo muito bom. Ele falou assim, ó, sai no lucro. Mas quando você tem visão, Deus faz coisas que ninguém consegue entender. O Jacó pega uns galhos, faz uma lista nesses galhos, umas riscas nesses galhos. E a Bíblia diz que ele ficava lá diante do bebedouro, do gado e das ovelhas, e quando ele via aquelas ovelhas bonitas, prenhas, e via aquelas vacas bonitas, prenhas, grávidas, ele colocava a madeirinha na frente, e elas concebiam malhados e salpicados, e os rebanhos de Jacó cada vez cresciam mais do que o do seu sogro, porque ele tinha visão. E quando você tem visão, você enxerga coisas que ninguém enxerga. Quando você tem visão, você vê milagres aonde ninguém acredita. Quando você tem visão, você consegue ver lá na frente. Então você olha para aquilo que você quer e você tira os obstáculos e você começa a criar meios. E você vê o agir de Deus se manifestando na sua vida. A águia está lá em cima e ela vê a lebre lá embaixo. E a águia voa, mas a lebre corre. E corre muito. Corre muito. E além de correr, a lebre tem buracos. E as lebres, elas não se afastam muito de suas tocas. Geralmente elas comem o capim ali próximo dos seus refúgios. Porque o lance delas é estar debaixo da terra. E quando a águia avista a lebre lá de cima, a lebre corre, mas ela não tem a mesma visão da águia, então ela não percebe a águia lá em cima. E a águia observa. E se vocês forem ver vídeo na internet de lebre, vocês vão ver que elas sempre estão comendo assim, ó, olhando para lá e para cá. Elas estão esperando o quê? Os seus predadores virem do chão e não virem do alto. É assim que elas estão esperando. Por isso que elas ficam olhando para um lado e para o outro. Elas nunca comem olhando para baixo igual um cavalo. Sempre elas estão olhando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Elas estão sempre ariscas, espertas. Mas quando a águia desce, ela desce sem barulho nenhum e ela desce de uma vez. Porque lá de cima ela já visualizou e falou, você é minha hoje. E quando a lebre começa a correr, o voo da águia é muito mais rápido do que a velocidade dela. E ela
com as suas garras e leva. É sinistro, é tipo, a gente olhar e falar assim, mas é a lei da natureza, ela precisa comer. A lei precisa comer, é um círculo. Todos precisam comer para sobreviver. Então, se você tiver visão de pardal, você só vai comer as migalhas que caem na mesa. E Jesus disse assim, olha, eu estou à porta e bato. Se você abre a porta, eu entro, ceio com você e você ceia comigo. Entende? Eu entro, ceio com você e você ceia comigo. Ele não diz assim, olha, eu entro, eu como, e o que cair da minha mesa, você come. Não, ele diz, eu entro, ceio com você e você comigo. Então ele fala assim, olha, eu vou entregar o melhor para você. Mas você tem que ouvir. Você tem que estar atento. Tem que estar olhando com os meus olhos. Em nome de Jesus. E essas decisões vão partir de dentro de nós. Nós vamos decidir o que nós queremos ver. O que é que você quer ver em você? O que é que você quer enxergar em você? Quando você olha para você no espelho, o que você vê? Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. E eu quero que você olhe para você agora. Use a tua mente para olhar para você agora, como se você estivesse diante do espelho. E o que você vê? Responde para você, não para mim. O que você está enxergando agora? O que está limitando você? O que está parando você diante das situações? O que está te impedindo de vencer, de crescer, de conquistar, de alcançar, de viver o sobrenatural, de ir mais alto, de ir mais além? O que é que você vê em você? Talvez alguém disse para você quando você era pequeno que você era um burro, que você era um retardado, que você não era ninguém, e produziu em você crenças limitantes. Mas eu quero dizer para você hoje que Jesus, Deus, está dizendo que você é a imagem e a semelhança dEle. Deus está dizendo para você que você pode todas as coisas dEle que te fortalece. Então para de se ver fraco. Comece a olhar para você como um vencedor. Enxergue aí agora um vencedor. Comece a enxergar uma vencedora. Comece a enxergar alguém cheio do Espírito Santo. Comece a ver as labaredas de fogo queimando dentro de você. Olhe para você e comece a ver fogo na tua vida. Porque se você vê fogo na sua vida, quando o diabo olhar para você, ele também vai ver fogo. E ele vai se afastar. Olhe para você e comece a se ver forte. Olhe para você e comece a se ver cheio do Espírito Santo. Olhe para você agora com a visão que Deus te dá, a visão de águia que Deus te dá, e comece a se ver muito maior do que você é. Comece a se ver de uma maneira diferente. Pare de criar obstáculos e comece a se ver. Deus quer derramar sobre você nesses 5 domingos as 5 características de uma águia. E a primeira é, Deus quer te dar visão. E a sua visão será aguçada. A sua visão será grande. A sua visão não terá limites. Em nome de Jesus. E se você tomar posse disso, daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, você vai começar a olhar para trás e você vai começar a ver tudo aquilo que Deus gerou sobre a tua vida. Tudo aquilo que Deus trouxe sobre a tua vida. Tudo aquilo que Deus fez para você. Você não é aquilo que o sistema diz. Você é aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que o próprio Deus diz. Então olhe com os olhos de Deus para você agora. O diabo quer que você se veja fraco, derrotado, destruído, frustrado, machucado, arruinado. Mas Deus olha para você e diz para você, filho, filha, se veja forte, se enxergue forte, se enxergue cheio de unção, se enxergue agora cheio de poder. Olhe para você com os olhos, com os meus olhos. Em nome de Jesus. Pare de criar barreiras. E olhe com os olhos de Deus. Porque agindo Deus na tua vida, ninguém impedirá.
Então a águia tem visão aguçada. Olhe para mim. Você consegue se enxergar um vencedor? Amém ou não amém? Sim ou não? Tá mais ou menos, tá meia boca esse negócio aí. Você consegue se enxergar um vencedor? Amém ou não amém? Amém. Em nome de Jesus? Gente, vocês têm que decidir. Tá meia boca, não tá meia boca, quero, não quero. Você consegue se enxergar um vencedor? Amém. Olha para o teu irmão e diga bem assim: meu irmão bendito, amado, você consegue se enxergar um vencedor, uma vencedora? Sim ou não? Fala para ele. Sim. Amém ou não amém? Amém? Em nome de Jesus. Sabe? Com o diabo não dá para chegar meia boca, meu irmão. Com o diabo você chega e manda ele embora de uma vez. Entendeu? O diabo é igual o cachorro. O cachorro, se ele vê que você está com medo, aí você esquece. Ele vai te morder. Mas se ele vê que você é maior do que ele, aí o negócio é diferente. Outro dia eu vi um cara que é adestrador chegando diante de um Rottweiler que era indomável. Ninguém tinha coragem de chegar perto do cachorro. E o cara chegou perto do cachorro, encarou o cachorro e ficou assim, ó. E o cachorro veio para ele, e ele encarando o cachorro. Não tirava os olhos do cachorro, não dava risada e nada. E olhando para o cachorro. E ele falou, senta. E o cachorro bravo, de repente o cachorro fez assim, ó. Aí ele foi lá e colocou o cachorro fazia assim, ó, virava a cara para ele. Porque ele sabia quem ele era. Se você chegar para o diabo e dizer assim, diabo, sai da minha vida, eu quero ser forte. Ele vai olhar para você, vai dar risada da sua cara. Então você tem que saber quem você é. A águia, ela se impõe. Ela se impõe. Ela não tem uns olhos esbugalhados desse tamanho. Mas os olhos que ela tem parecem maior do que os olhos esbugalhados de muita gente. Porque ela tem visão. Ela consegue enxergar longe. Você precisa conseguir enxergar longe. Precisa se ver longe. Se ver maior. Sabe aquele carro que você vê os outros andando e fala assim, nossa, eu queria ter tanto? Você pode, porque se eles podem, você pode também. Coloca isso na tua cabeça. Sabe aquela casa que você fala assim, eu queria ter tanto? Você pode, se os outros podem, você também pode. Por que você não pode? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Explica para mim. Qual que é a diferença? Pastor, mas eles nasceram em berço de ouro. Davi não nasceu e virou rei. Queria colocar isso no seu coração. Se o Saul pode ser, eu também posso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz e ver despacio, guiar mansamente as águas tranquilas. E assim foi. Coloca isso na sua cabeça. Você pode tudo aquilo que você quiser. Você só não pode ficar no pecado. Você só não pode ir para o inferno. Você só não pode fazer as coisas da vontade de Satanás. Agora, da parte de Deus, meu irmão, você pode o que você quiser, em nome de Jesus. Você pode. Às vezes você olha para um pregador e fala assim, eu gostaria de pregar como ele. Você pode pregar até melhor do que ele. Só depende de você. Para de criar crenças limitantes e acredite no potencial que Deus gera em você. Em nome de Jesus. Acredite na visão que Deus te dá. Olha para frente. Para de ficar olhando para trás. Olha para frente. É engraçado que se Deus quisesse que você olhasse para trás, que eu olhasse para trás, os nossos olhos seriam na onde? Seria dos lados. Não é? Deus te colocou os olhos na frente. Então vamos dizer assim, ó, olha para frente. Enxerga para frente. Para de ficar olhando para trás. Não é coruja. Olha para frente. Observa aquilo que Deus está trazendo na tua vida. Em nome de Jesus, pare de criar crenças limitantes e olha para frente. Você pode ir muito além do que você imagina. Basta crer. Em nome de Jesus. E avançar. Eu quero que você coloque em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Você pode muito mais do que você imagina. Só precisa acreditar. Só precisa fogo
Deus quer colocar fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Ore cantarás. Queimou todos os outros amores. Olhe agora para Deus. Feche os teus olhos e comece a orar com os olhos de Deus. Nós estamos no último mês do primeiro semestre. E Deus quer te preparar para esse novo semestre que começa em julho. E em nome de Jesus, Deus pode fazer muito mais do que você imagina nesse restante de 2023. Queimou todos os outros amores, as ramosinhas. Teus olhos só podem estar em Deus. Não tem mais outros amores, é só Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Coloque isso no teu coração nesse mês de junho. Eu vou olhar para Deus. Eu vou enxergar Deus. Os meus olhos vão estar em Deus. Os meus olhos não vão estar nas minhas fraquezas, nos meus defeitos, mas eu vou olhar para Deus. Eu vou enxergar Deus. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Deixa Ele queimar você nessa noite. Deixa Ele encher você com a presença dEle. Alabachou e canta, labaxê, canta lá. Levanta suas mãos aos céus. Comece a dizer para Ele: pode vir queimar, Senhor. Vem queimar, vem queimar, vem queimar, vem queimar, vem queimar, Senhor. Vem queimar agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vem com teu Espírito Santo e enche agora essas vidas. Deus, tira a visão mirrada, a visão pequena. Tira agora, Deus, aquilo que não é seu, e que essas pessoas comecem a olhar com os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, comece a trazer da sua presença, Pai. Comece a trazer da sua presença, a presença que vem dos céus, Pai. Abre os olhos espirituais, Deus. Tira agora tudo aquilo que não é seu e traz, Deus, traz o fogo, o fogo, o fogo que vem dos céus, 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 o fogo que vem agora, 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 agora. Arabachare canta lá, canta lá, oh, e canta lá, Orabachare canta lá, Orabachare balachare canta lá, baixei, e canta lá, baixara, baixara, baixou e canta lá, e talabachine canta lá, baixei, e ela baixeis. Orabaxeis, ela canta la baixara, canta la baixara, ela canta la baixara, mentiu e canta las, ela baixou e canta las, oh, e canta la baixara, canta la baixeias. Vai incendiando, Deus, vai incendiando, Deus, vai incendiando, vai incendiando, vai incendiando, vai incendiando, vai incendiando, queima, 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 Deus, agora com a tua unção, encha com a tua unção. Pode vir queimar. Oh, e canta las. Eu ainda tenho fome. Você tem fome? Eu ainda tenho lenha. Tem lenha aí? Deixa ele queimar. Deixa ele queimar. Deixa ele queimar. Deixa ele queimar. Eu ainda tenho. Deixa ele queimar. Eu ainda. Deixa ele queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Pode vir. Pode vir queimar.
Deixa ele aguçar a sua visão nessa noite. Recebe a visão que vem dos céus, 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 a visão que vem dos céus. Oh, agora, 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 Labachei. Eu vejo zelo pela casa, vindo nessa casa. Zelo pela casa do Senhor com som. Vejo zelo pela casa do Senhor, vindo sobre essa casa. Ouça a incumbência. O Senhor diz: aqueles que entenderam a incumbência disseram sim. A eles eu entregarei mistérios e desígnios. Eu mostro meu manuscrito, assim como eu instruí Moisés, assim como eu instruí Davi. Eu ainda estou falando como construir pra mim um lugar na terra, aonde não me rejeitaram. Eu ainda estou falando e escandalizando aqueles que não entenderam que eu vim pra habitar a terra que eu mesmo fiz. Oh, aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem zelo, ande naquilo que eu te mostrei, naquilo que eu já te dei. Oh, eu sinto pra essa casa, pra essa igreja local, Ele está multiplicando o zelo. Ele está enviando sacerdotes. Pai, levanta sacerdotes. O teu sangue sai de cima do muro e se entregue na presença de Deus. O Senhor comprou em Bragança e São Paulo, no Brasil, ministros da presença. Pai, eu oro para que essa incumbência que está sobre essa casa, Pai, tenha um aumento de zelo, tenha um aumento de zelo, espírito de ensino fluindo para cantores, teólogos, zelosos da presença. Oh, pois mais vale um dia na presença que 1000 em outro lugar. Quem dera ser guardião das tuas portas. Oh, eu vejo o Senhor consumindo o coração de pessoas dessa casa, como de fato já tem consumido, para amarem a presença. Pessoas que vão construir a casa de oração do Senhor. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, sem discriminação. Velho, novo, mulheres, homens, latinos, brancos, de todo tipo, negros, oh, gregos, hebreus, não há diferença. Todos pertencem à presença. Você ora a língua dos anjos, então ora a língua dos anjos. Se você não ora, diga glória a Deus, aleluias. Comece a glorificar o Senhor. Abaixei, canta-los. Oh, e cantei, canta-la-baixei. Arabachou e cantei, alabaste, glória e canta-la-baixei. Vai, sai dessa frieza, se encha do Espírito Santo que vem dos céus. Alabachou e canta-los. E cantei, alabaxei, canta-la-baixei, glória alabachou e cantareis. Ori alabaste, alabachou e canta-la-baixei, glória e canta-la-baixei.
E canta labaxê, canta las. Rabachou e cantarei alabaste, glória e canta las. Oh, e cantarei alabachou e canta labas. Orabash. Orabachou e canta labaste, glória e canta las. Ori canta labaste, glória e canta lamachou e canta las. Alamas. Coloca as suas duas mãos sobre os seus olhos agora em nome de Jesus. Coloca as suas duas mãos sobre os seus olhos e você vai repetir essa oração comigo com fé. Sai de cima do muro e repita comigo com fé em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, queridos, vamos lá. Em nome de Jesus. Tem que declarar isso, tem que ratificar em nome de Jesus, tem que ser forte. Então vamos lá comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu coloco agora as minhas mãos sobre os meus olhos e eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que estava obstruindo a minha visão agora em nome de Jesus está por terra. Diga: eu arranco agora toda a escama dos meus olhos em nome de Jesus. Sai agora. Agora diga: Deus, em nome de Jesus, coloque agora em mim uma visão aguçada, uma visão como das águias, em nome de Jesus, porque eu quero ver, eu quero enxergar com os teus olhos, em nome de Jesus. Diga: eu declaro que eu tenho uma visão aguçada, em nome de Jesus. Eu declaro que eu tenho uma visão como a das águias, em nome de Jesus. Eu declaro que eu enxergo agora o sobrenatural na minha vida, em nome de Jesus, porque eu tenho a visão das águias, em nome de Jesus. Orabache canta labas, ori canta labas, glória labaxeis, alamas. Acredite naquilo que você acabou de declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Acredite naquilo que você acabou de declarar sobre tua vida, em nome de Jesus. Gere essa certeza dentro de você, em nome de Jesus. Gere essa certeza dentro de você, em nome de Jesus. Não tenha medo, acredite. Amém? Em nome de Jesus. Tome posse, queridos, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Você que tem dizimado, ofertado ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você separe o teu melhor ao Senhor. Queridos, em nome de Jesus, vamos consagrar ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. A Bíblia diz que o dízimo é 10% de tudo aquilo que passa pelas nossas mãos. Não é algo, eu estou fazendo só para ajudar a igreja. Não, eu estou fazendo para repreender o devorador da minha vida, para romper os céus da minha vida. Em nome de Jesus. Faça uma oferta, nós precisamos que você faça uma oferta para o aluguel até o domingo que vem na Santa Ceia, em nome de Jesus. Faça, deixa Deus usar você. Em nome de Jesus, deixa Deus usar você para fazer a diferença. O diabo, ele quer barrar a nossa fé, mas coloca o diabo por terra em nome de Jesus. Não é questão de dinheiro, é a questão de fidelidade. É algo maior do que você pode imaginar, do que eu posso imaginar. Deus rompe os céus sobre a nossa vida. Então não tenha medo, tenha a visão das águias e enxergue. Quando você está entregando o seu dízimo, você diz: Deus, eu estou enxergando o Senhor repreendendo o devorador na minha vida. Eu estou enxergando agora, Deus, o Senhor abrindo as suas mãos, abrindo as suas janelas dos céus e derramando sobre mim a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu estou enxergando o Senhor me chamando de sua propriedade particular. Eu estou enxergando o Senhor dizendo assim: olha a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Eu estou enxergando o Senhor manifestando o seu poder na minha vida de uma maneira sobrenatural. Então creia. Não é com os olhos do pastor, não é com os olhos de qualquer um, mas é com os olhos de Deus. Enxergue com os olhos de Deus. Faça a sua parte. Coloque isso no teu coração nesse mês de junho. Eu vou ser dizimista fiel em nome de Jesus. Vou ser ofertante fiel e Deus vai romper muita coisa na tua vida em nome de Jesus. Creia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus querido e santo, eu apresento agora cada dizimista e ofertante desse ministério. Peço a Deus agora para que o Senhor repreenda o devorador na vida deles. Que o Senhor abra a janela dos céus e traga sobre eles a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que aonde eles colocarem a palma das mãos, que eles vejam a prosperidade do Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo e profetizo a vitória nesse momento, em nome de Jesus. Passe para que você moção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém? As crianças vão apresentar para nós, em nome de Jesus. Pode vir. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Amém. Hoje aprendemos em Juízes 6 que devemos crer em Deus e acreditar nele e não ter medo. Não precisamos ter medo, porque ele sempre está ao nosso lado, em todo o tempo. Seja forte. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Jesus é a verdade, coragem e amor. Tu é todo aquele semelhante ao Senhor. Se você não é adulto, sigo a mim, então não perca tempo, seja um de amigo. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Ele louva a terra procurando a quem usar. Nós estamos juntos pra queremos te adorar. Podes fazer como os nossos corações. Queremos ser, Senhor, respostas pras orações. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Verdade, Verdade, coragem, coragem, amor. amor. Verdade, Verdade, coragem, coragem, amor. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo.
Amém? Glória a Deus. É isso daí. Amém? Você tem o quê? O que você tem? Amém? Em nome de Jesus. Eu convido você a se colocar em pé no seu lugar. Quarta-feira nós estamos encerrando nosso grupo de vida lá na casa da Irmã Marta. Você é convidado para participar conosco às 8 horas da noite, em nome de Jesus. Sexta-feira estamos aqui. Domingo, nosso culto de celebração com a nossa Santa Ceia do Senhor. Amém? E a nossa segunda mensagem da nossa série, as 5 características de uma águia, em nome de Jesus. Vamos para cima, Deus tem o melhor para as nossas vidas. Convide pessoas para vir com você, em nome de Jesus. Te espero amanhã no meu Café com Vitória. Vamos começar o dia com a vitória em nome de Jesus. Amém? Talvez você não acorde às 5h45 da manhã, mas você vai lá, acorda às 8, às 9, não tem problema. Antes de fazer qualquer coisa, vai no Café com Vitória, seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E cadê a Cássia? Dia 17 tem rede de mulheres e todas as mulheres estão convidadas. Já marca aí na sua agenda em nome de Jesus. Vamos estender as mãos para a nossa casa, para onde a gente mora, e vamos abençoar nosso lar. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos nossa casa, nossa família nessa noite. Pedimos ao Espírito Santo para que o Senhor envie os teus anjos até lá, que caia por terra tudo aquilo que não é seu, Pai, e que o Senhor derrame sobre o nosso lar o melhor, Pai. Nós abençoamos a nossa casa e a nossa família nessa noite e profetizamos a vitória em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão para o céu. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo. E saia daqui hoje em nome de Jesus com visão. Amém? Não se enxergue menor. Deus disse que Ele te coloca por cabeça e não por em cima e não. Então, se Deus disse, o que é mais importante? A voz de Deus ou a voz dos outros? A voz de Deus. Então você tem que acreditar em quem? Em Deus. Ponto. Amém? Em nome de Jesus. E depois vocês compartilhem o culto de hoje com seus familiares em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossas vidas, ó Deus, pelo louvor, pela palavra, pela oração, pelas crianças, ó Deus, aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus. Pedimos para que o Senhor abençoe a nossa semana, que seja uma semana de muitas vitórias, e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, paz seja convosco, dá um abraço forte no teu irmão, em nome de Jesus.